Vocês já estão visualizando a tela, né? Uh, vamos lá, vamos. Hoje nós vamos falar sobre capacitores. Capacitores vocês viram em 3A, no final de 3A, certo? Mas vocês viram capacitores sem dielétrico. Vamos ver hoje capacitor com dielétrico, tá bom? E qual a diferença? Com dielétrico, lembrando, é um material que nós chamamos de isolante elétrico, certo? Então, quando é colocado entre as armaduras do capacitor um meio dielétrico ou isolante elétrico, há um aumento da capacitância, certo? Acrescentando essa letrazinha chamada capa, tá bom? Capa, que vai aumentar a intensidade da capacitância do capacitor, certo? E o que é um capacitor? Capacitor são dispositivos utilizados para armazenar cargas elétricas, certo? Então, esses aqui são capacitores, tem de várias formas, muito usado na eletrônica, certo? Então, muita aplicação tecnológica de capacitores. Ele sempre tem duas pontinhas aqui, certo? Para a conexão, e entre eles aqui dentro tem o material dielétrico ou isolante. Então a função dele qual é? Armazenar cargas elétricas, certo? Então o isolante ou dielétrico, a gente conhece mais por isolante, certo? São materiais que não conduzem corrente elétrica, certo? Então aqui a gente vê uma rede elétrica com esse material de porcelana aqui, isolando, certo? Então são os isolantes elétricos. Só que esse isolante elétrico aqui, ou qualquer outro, ele tem um limite máximo de intensidade do campo elétrico. Se o campo elétrico for intenso o suficiente para quebrar este material isolante, nós chamamos de rigidez dielétrica. Então, rigidez dielétrica é a intensidade máxima do campo elétrico, né, que vai fazer com que esse material isolante conduza corrente elétrica. Então, ele tem que estar imerso em um campo elétrico muito intenso, certo? Então, lembre, dielétrico é o mesmo que isolante elétrico, certo? E capacitor é um dispositivo, é um aparelho, certo? Que serve para armazenar cargas elétricas, tá bom? Aí tem capacitor com dielétrico. Depois de ler este módulo, você será capaz de, aí vocês vão ler, né, para ver o que é que a gente vai ver hoje. Capacitor com um dielétrico. Então tem aqui, em uma região totalmente preenchida por um material dielétrico de constante dielétrica K, a constante elétrica ε0 deve ser substituída por K é zero em todas as equações, certo? Então, onde tiver zero, a gente vai multiplicar por K é zero. Eu vou traduzir isso aqui para vocês. Vamos imaginar, se ele quiser riscar, é bom, né? Quer me trollar aqui já. Mal começou aí. Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Sim. Campo elétrico. Campo elétrico, vocês viram lá na segunda aula de 3A. Campo elétrico. É o Ezinho.
vetor, né? A intensidade do campo elétrico, ela é 1 sobre 4π é 0 vezes Q sobre o quadrado de R, certo? Foi o que nós vimos lá em 3A. Lembrando que aqui é em módulo, certo? Então vamos supor que esse campo elétrico esteja, na verdade, o espaço onde existe esse campo elétrico seja um espaço em um meio isolante ou dielétrico. O que foi que ele disse? O que foi que Halliday disse lá? Que onde tiver zero, a gente vai multiplicar por kappa. Na verdade, é a letra kappa. Kappa é 0 vezes Q sobre o quadrado de R. Então, essa expressão aqui do campo elétrico é sem dielétrico, e essa expressão é com dielétrico. Observe que essa letra kappa aqui, que representa a constante dielétrica, a letra kappa, ficou muito feio, ela tem um valor maior do que 1, certo? Essa constante dielétrica. Sendo este valor maior que 1, este campo elétrico aqui, comparando esse com esse, o campo elétrico sem dielétrico e com dielétrico, ele aumentou ou diminuiu com a inclusão dessa letra kappa, sabendo que é maior que 1? Diminuiu. Perfeito. Diminuiu, né? Então, quando a gente faz a conta aqui, dá um número, se multiplicou aqui embaixo, obviamente esse número vai ser menor. Ou, se a gente lembrar, na minha dica, quando passa as grandezas por um lado e elas ficam multiplicando, são inversamente proporcionais, né? Então, diminui, certo? Então, daqui para cá, o campo elétrico diminui na presença do dielétrico. Então lembrem, apareceu na fórmula E0, a gente acrescenta a constante dielétrica, o kappa. Salvar como. Vamos continuar aqui no nosso slide. Então, a região totalmente preenchida por um material dielétrico de constante dielétrica kappa, a constante elétrica E0 deve ser substituída por K é 0. Na verdade, multiplicada, né, em todas as equações. A equação do capacitor nós vimos também no final de 3A. Né? A carga armazenada é igual à capacitância do capacitor vezes o V, que é a diferença de potencial. Ou, se a gente isolar a capacitância, V vai passar para cá dividindo, C igual a Q sobre V, carga sobre a DDP. Carga é Coulomb, DDP é volts, Coulomb por volt, que nós chamamos de Faraday. Então, a unidade de C de capacitância é Faraday, certo?
eu vou acrescentar mais uma coisinha com relação a isso, certo? Então, a capacitância é a carga sobre a diferença de potencial. Uma capacitância de um material sem dielétrico. Sem dielétrico. Sem dielétrico. Para um capacitor com material dielétrico, ele vai ficar assim, ó. A capacitância ela aumenta com a inclusão de um material dielétrico, certo? Então C é igual a capa C0, quem é C0? Q sobre V. Q sobre V. Então aqui com dielétrico. Com dielétrico. Então observe que vai passar para cá dividindo de diretamente proporcional. Então, como esse capa é maior que 1, então ele vai aumentar a nova capacitância, certo? Então, a capacitância aumenta. A capacitância aumenta na presença do dielétrico. Deixa eu salvar aqui, salvar como 2. Vamos voltar lá para o slide. Pronto, foi isso. Então, agora a carga de um capacitor. Como é que a gente carrega um capacitor? Não é carregar de levar embora não, viu? É carregar de dar carga a um capacitor. Então eu tenho um capacitor, aqui são os terminais ou as armaduras do capacitor, certo? Uma armadura está ligado a uma chave, que neste caso aqui ela está aberta, que está ligado a uma bateria, o polo da bateria é negativo, e a outra armadura está ligada ao polo positivo da bateria. Quando essa chave se fecha, cargas serão armazenadas nas armaduras do capacitor, certo? Então as armaduras do capacitor, uma armadura vai ficar carregada positivamente e a outra armadura vai ficar carregada negativamente, certo? Então essa figura aqui, a imagem na letra A, ela equivale à da letra B, certo? Então eu tenho uma bateria aqui, um gerador, certo? E aqui um capacitor. Qual a diferença na figura? Observe, ó, toda vez que vocês verem dois traços de mesmo tamanho, tá vendo aqui o mesmo tamanho, representa um capacitor. Então, aqui são as armaduras do capacitor. Essa armadura aqui está ligado ao polo positivo do gerador, então ela é positiva. Essa outra armadura está ligada ao polo negativo, então aqui é o polo negativo, tá bom? Quando um traço for maior e o outro for menor, representa aqui um gerador, certo? Um gerador, ou uma bateria, certo? Então ela é a fonte de tensão que vai carregar o capacitor quando a chave
estiver ligada. Quando a chave está aberta, né, não passa corrente elétrica por ele. É como se fosse um fio cortado, certo? Né? Quando liga aqui, passa a corrente, vai passando corrente. Quando o capacitor armazenar a máxima quantidade de carga possível, aí deixa de passar corrente elétrica. O capacitor ele funciona como um circuito interrompendo aí a passagem, certo? A gente vai ver mais isso em circuito elétrico, ok? Aqui eu tenho a fórmula do capacitor, certo? De placas paralelas. Observe que aqui eu tenho uma placa paralela positiva e aqui eu tenho uma placa paralela negativa, certo? Lembrem que as linhas de campo elétrico eles saem sempre do positivo para o negativo, diverge do positivo, converge para o negativo. Vimos isso também na nossa aula 2 lá de campo elétrico, certo? E qual a intensidade do campo elétrico entre as placas paralelas? A intensidade do campo elétrico, não, da capacitância, é 0 vezes A sobre D. Deixa eu ver aqui quem que quer entrar. Então, é 0 vezes A sobre D. A é a área das armaduras e D é a distância entre essas placas, certo? D é a distância entre as placas, A é a área das armaduras, certo? Então isso aqui é sem dielétrico. Com dielétrico, o que é que a gente tem que fazer? Só tem que acrescentar uma coisa. Focar. Em cima ou embaixo? Em cima. Perfeito, vocês estão demais, não precisa nem de batata mais. Viu? Então, deixa eu só fazer um desenho. Eu tenho aqui placa positiva, placa negativa, poderia colocar o contrário da figura lá, mas não tem problema, certo? Então as linhas de campo elétrico saem sempre do positivo para o negativo, sempre do positivo e morre no negativo, certo? São as linhas de campo elétrico. Então aqui separados por uma distância D, sendo a área aí da placa A, nós vimos que C é igual a E0 vezes A sobre D. Às vezes eu falo E0, às vezes eu faço ε0. Então a capacitância ela é proporcional à área e inversamente proporcional à distância que separa as placas, né? Então isto sem dielétrico, sem dielétrico, e com dielétrico vocês me disseram, eu confio em vocês, acrescentam a letra kappa, que representa a constante dielétrica. Então a capacitância aumenta quando o material, o capacitor de placas paralelas é preenchido com material isolante, que nós chamamos de dielétrico. Com dielétrico. Então, neste sentido, na presença do dielétrico, aumenta, né? Aumenta a capacitância. Aumenta a capacitância. Vamos lá, deixa eu salvar aqui. Um, dois, três. Ok.
Ok. Voltando para o slide. Agora eu tenho um capacitor cilíndrico. Capacitor cilíndrico formado por duas cascas cilíndricas coaxiais, ou seja, tem o mesmo eixo de comprimento L e raios A e B. Raios A e raio B. A capacitância de um capacitor cilíndrico 2π é 0, L, que é o comprimento, sobre Ln B sobre A, certo? B sobre A. Raio de B é maior que o raio de A, então isso aqui é positivo, né? Isso aqui sem o material dielétrico. Com o material dielétrico, como é que fica? Alô? É só botar o K lá, 2π é? Exatamente. Então, com o material dielétrico, apareceu é 0, multiplica ele por K. Kappa. É 0, L sobre Ln de B sobre A. Certo? Então, aqui sem isolante, eu vou mudar o nome agora, sem isolante elétrico, e aqui com isolante elétrico, que é o dielétrico, né? Isolante. Deixe-me salvar aqui de novo, salvar como... Agora, eu tenho agora a capacitância de um capacitor esférico. Observe que é a mesma figura, certo? Um capacitor esférico formado por duas cascas esféricas. A diferença dessa figura para essa é praticamente nenhuma, mas aqui é um cilindro, certo? Imagine que um cilindro ele tem um comprimento, uma certa altura que representa o comprimento. A esfera não tem o comprimento, certo? Só tem aí os raios. Então C é igual a 4π ε0 raios AB, B menos A. O maior raio menos o menor raio. Tá bom? Isso sem o material isolante. Sem o material dielétrico, certo? Com o material isolante, a gente acrescenta onde tem ε0, kappa, né? É 0, AB, B menos A. Observe que em todos esses casos de capacitância, com o dielétrico acrescentou o kappa, a capacitância ela aumenta, né? Todos os casos. Em todos os casos. Com dielétrico e sem dielétrico. Então, capacitância de uma esfera isolada. Ó, eu tenho uma esfera com casca esférica, ou seja, tenho dois raios, A e B, e tenho a capacitância de uma esfera isolada, um único raio, certo? Então, tenho C igual a 4π, ε0R, sem dielétrico. Com dielétrico, eu tenho 4π, ε0, não, vou acrescentar o kappa primeiro, a kappa ε0 vezes R. Então aqui 100 dielétrico e aqui com
dielétrico. Salvando, salvar como. Ok. Gente, tá tranquilo isso aí, né? Apareceu é 0, acrescenta capa, né? Não tem errado. As aulas são sempre boas. Obrigado. O problema são as provas. Aí maltrata, né? Vamos ver energia armazenada por um capacitor. Nós vimos isso também no final de 3A. Energia armazenada no capacitor. A energia armazenada no capacitor é uma energia potencial, tá bom? Que nos livros eles colocam U. Então, EP, energia potencial, ou U, tanto faz, certo? Ele é dado por Q ao quadrado sobre 2C, ou seja, o quadrado da carga sobre 2 vezes a capacitância do capacitor, ou esta energia potencial, ela pode ser dada também por meio de CV ao quadrado, certo? C de capacitância, V de DDP. Quem lembra o que é DDP? Diferença de potencial. Perfeito, diferença de potencial elétrico, né? Então isso aqui é 100 dielétrico. Com dielétrico, vamos ver como é que vai ficar essa energia potencial, Q ao quadrado. Lembra no capacitor que a gente acrescentou um K também? Então aqui KC, capa C. Então, com dielétrico. Então, com dielétrico, a energia potencial aumenta ou diminui? Aumenta. O kappa aqui é um valor maior que Diminui, né? Maior que 1. Diminui. Diminui, né? A gente Foi isso que eu falei, diminui. Foi isso que eu entendi também. Quando divide por um número que ele está aumentando aqui, vai diminuir o valor, né? Então diminui, certo? A energia potencial diminui. Deixa eu colocar aqui neste sentido. Neste sentido, EP diminui. Seja na presença do dielétrico, né? EP diminui. EP diminui. Salvar como 7. Aqui eu tenho material dielétrico, lembrando, material dielétrico é um material isolante. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. O material dielétrico é um material isolante, certo? Ele é um dielétrico polar. Este aqui é um dielétrico polar. Por quê? Porque ele tem um dipolo elétrico permanente. Então, esses materiais aqui, eles não conduzem corrente elétrica, por não estar de forma organizada. Observe que está
uma forma desorganizada, mas quando esse material ele é imerso em um campo elétrico, observe aqui as linhas em azul, são as linhas de campo elétrico, saindo de um lado positivo, indo para o lado negativo. Observe que eles não se alinham perfeitamente, mas observe que tende a um alinhamento. Observe que todos os positivos aqui estão apontados para o lado direito, porque as linhas do campo saem do positivo para o negativo. Então, negativo com positivo eles estão sendo atraídos, e do lado que é positivo, o material dielétrico, a molécula aqui polar, aponta o negativo para o positivo, certo? Então, essas moléculas elas não estão alinhadas devido à agitação das moléculas do corpo, né? A agitação das moléculas no corpo nós vimos em 2A. O que é isso? É a temperatura, certo? Maior o grau de agitação das moléculas, maior a energia de movimento, que é a energia cinética. Então, para alinhar melhor, a gente teria que diminuir a temperatura. Diminuindo a temperatura, diminui o grau de agitação e ele fica mais alinhado, certo? Já no material dielétrico apolar, ele não tem um dipolo permanente, certo? Mas um campo elétrico externo, ele pode aparecer um dipolo. Deixa eu ver se tem um desenho aqui. Deixa eu desenhar aqui. Então imagine aqui que eu tenha uma nuvem e aqui uma carga positiva. Nessa nuvem aqui, imagine que é a probabilidade de se encontrar um elétron está nessa nuvem, certo? E aí eu coloco um campo elétrico nessa nuvem, um campo elétrico com uma certa intensidade. Nesta nuvem vai achatar essa nuvem, criando um dipolo temporário, um dipolo temporário. Certo? Então, no dielétrico apolar vai aparecer um dipolo elétrico quando ele estiver aí imerso em um campo elétrico, certo? Eu vou até salvar para depois colocar naquela figura. Só são conceitos aqui para vocês entenderem mais a intimidade aí de um material dielétrico, tá bom? Essa letra P aqui representa o momento dipolar, campo elétrico e o momento dipolar. Aqui eu tenho o campo elétrico inicial, dentro deste dielétrico apolar é 0. Gente, como é que está o tempo aí? 5 minutos. 5 minutos. Pronto. Então, o campo elétrico inicial dentro deste dielétrico apolar é 0. Aí o campo elétrico aplicado produz momentos dipolares atômicos ou moleculares, ou seja, colocamos duas placas aqui paralelas, uma placa eletrizada positivamente e a outra negativamente. O campo elétrico sai do positivo para o negativo, certo? Então, observe que apareceu o dipolo elétrico aqui, ó. Negativo, positivo, são dipolos elétricos, tá bom? Esse próprio dipolo elétrico, ele gera um campo elétrico induzido, contrário ao campo elétrico das placas. Lembre, linhas de campo saem do positivo para o negativo,
No dipolo, a mesma coisa, sai do positivo para o negativo. Só que essa linha de campo do dipolo é menos intensa, certo? Então aqui ó, tem o campo elétrico original das placas, tem o campo elétrico linha do próprio material isolante, do positivo para o negativo, e esse em rosa é a resultante desses dois, esse menos esse dá esse, o sentido do maior, certo? Só conceitualmente. Rigidez dielétrica nós já falamos, né? O limite superior da intensidade do campo elétrico, quando o material dielétrico supera essa rigidez dielétrica, ele passa a ser condutor, certo? E aí gera uma faísca passando de uma placa para outra, certo? Essa faísca passando de uma placa para outra é o que acontece na atmosfera, né? Os raios saindo da nuvem para a Terra. Imaginem uma placa, a nuvem, a outra placa, a Terra. Então o raio que sai da nuvem para a Terra, ou em alguns casos, existem também, pode sair o raio da Terra para a nuvem, ocorre quando o ar, o campo elétrico intensifica tanto que o ar ele supera a rigidez dielétrica, e aí os raios saltam, certo? Aí para o pessoal que vai fazer meteorologia, estuda mais um pouco sobre isso, certo? Aqui umas curiosidades, efeito corona. Efeito corona é quando uma região pontiaguda apresenta uma região ionizada, né? Apresentando uma luz, certo? E aí a gente chama esse efeito de efeito corona, né? As navegações antigamente, quando passavam em regiões não exatamente de tempestade, ou poderia ser de tempestade ou quase próximo a ele, o ar estava muito ionizado e as velas, as pontas lá da vela, aparecia esse efeito corona. E aí o pessoal achava que era, eles chamavam, acho que fogo de Santelmo, alguma coisa disso. Não sei se vocês já ouviram falar, fogo de Santelmo. Depois pesquisem aí. Eu acho que já chegou no tempo, né? Faltam 2 minutos. Tem essa questão aqui. Para a gente não parar no meio do caminho, vamos interromper a aula e eu mando daqui a pouco para vocês o novo link. Tá bom, gente? Vamos interromper aqui, mando daqui a pouco. Ele disse que um capacitor de placas paralelas, dá para ler daí, gente? Vocês conseguem enxergar? Sim. Sim. Dá, mas está pequenininho. Deixa eu aumentar aqui. Então, um capacitor de placas paralelas, cujo dielétrico é o A. Então, o material isolante é o A. O ar, a constante dielétrica, que é o kappa, vale 1. Tem uma capacitância de 1,3 picofaraday. Quem lembra quanto equivale o pico? Esse submúltiplo pico. É o menos 12? Isso, 10 a menos 12, perfeito. A distância entre as placas é multiplicada por 2. Então dobrou a distância, né? E o espaço entre as placas é preenchido com cera, o que faz a capacitância aumentar para 2,6 picofaraday. Ou seja, a cera é um material isolante, a capacitância dobrou, né? De 1,3 foi para 2,6. Determine a constante dielétrica da cera. Então, qual é o valor do kappa da cera? Então, ele disse que é o A, inicialmente o material isolante,
onde a capa do A vale 1, tem uma capacitância de 1,3 pF. Quando dobra a distância, a capacitância também dobrou, 2,6 pF. Aí ele quer saber qual é o valor da constante dielétrica da cera, certo? Da cera. Deixa eu confirmar os valores aqui. 1,3 dobro e 2,6. 1,3 dobro e 2,6. Certo? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? O que é que nós vamos fazer? Ele diz que é um capacitor plano. Capacitor plano. O capacitor plano, nós vimos que a fórmula é ε0 vezes A sobre D, sem dielétrico, isso, sem dielétrico, sem o material isolante, né? Certo? Mas aqui a gente está estudando agora com o material isolante. A gente acrescenta o capa, né? Onde tiver é 0. A sobre D. Sem dielétrico e com dielétrico. Vamos lá. Então, para cera, nós temos, eu chamei lá de celinha, igual a capa-linha vezes A sobre D, que na verdade é D', que é o dobro de D, né? D', que é o dobro de D, certo? E vamos comparar. Comparando C' e C, certo? Então, C' quando é o dobro da distância e C a distância D. Então, se a gente vai comparar, a gente vai achar a razão entre eles, C' sobre C. A expressão é capa' vezes E0. Deixa eu melhorar aqui esse linha, que está aparecendo um 2. De novo. Vezes E0 vezes A sobre 2D. Sobre 2D. Isso tudo dividido por K vezes E0 vezes A sobre D. Então, C' sobre C é igual a que a gente faz produto dos extremos e divide pelo produto dos meios. Então, temos K' E0 A vezes D dividido por K E0 A vezes 2D. K E0 A vezes 2D. Tá tranquilo, gente? Alguma dúvida? Alô? Tem alguém aí? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Então vamos cortar aqui as áreas, esta constante e esta distância aqui, né? Sobrou C' sobre C igual a capa' sobre 2 vezes capa.
ele quer o capa linha, que é o da cera. Então eu vou isolar ele, ou seja, isso vai passar para cá multiplicando 2 capa C' sobre C. Então vamos substituir. O capa linha é igual a 2 vezes K, esse K é 1, que é o do A. C' deu 2,6 pico, né? 2,6 vezes 10 a menos 12 dividido por C. C é 1,3. 1,3 vezes 10 a menos 12. Então, 10 a menos 12 com 10 a menos 12 vai embora. 1,3, 2,6 dá 2. 2 vezes 2, 4. Então, a constante dielétrica da cera é igual a 4. Certo, gente? Salvar como? Vamos ver o que é que tem mais. Essa questão de Halliday eu vou deixar para vocês tentarem responder, certo? Qualquer coisa vocês me perguntam lá no grupo. Tá aí o gabarito. E essa foi do semestre passado, do primeiro bimestre do segundo semestre. Embolei aí agora. Eu não vou fazer agora, vou deixar vocês tentarem fazer, mas depois eu farei, certo? Farei. E vamos falar de corrente elétrica, certo? Corrente elétrica. Vamos lá. Corrente elétrica. Está no capítulo 2 do material de Halliday, que é aula 2 de vocês, certo? Aula 2 de vocês. Imagine um fio condutor, onde a gente observa o movimento dos elétrons livres neste material condutor, certo? Vou colocar só 3 bolinhas representando os elétrons livres, tá bom? Esses elétrons livres, eles estão se movimentando, tá aí o sentido das setas, de maneira desordenada ou desorganizada, tá bom? Quando a gente oferece uma tensão ou uma diferença de potencial elétrico a estes elétrons livres, certo? Então, os extremos aí, os terminais desse fio condutor, eu coloco uma fonte de tensão elétrica, traço maior positivo, traço menor negativo. O que é que vai acontecer com estes elétrons livres aqui? Estes elétrons livres que estavam de forma
se movimentando de forma desordenada, eles começam a se movimentar de forma organizada. Este movimento organizado dos elétrons livres nós chamamos de corrente elétrica. Corrente elétrica. Então, a corrente elétrica ela só vai existir se houver uma diferença de potencial entre os terminais do condutor, certo? Então, a diferença de potencial faz com que, é como se fosse uma força empurrando os elétrons livres para que eles se movimentem de forma organizada, certo? De forma organizada. Então, eu posso dizer que só existe corrente elétrica, só existe corrente elétrica se houver uma DDP entre os terminais do condutor elétrico, certo? Imagine uma barra de ferro. Se a gente pegar esta barra de ferro, a gente vai poder pegar tranquilamente. Ele é um material condutor, porém não está conduzindo corrente elétrica porque não tem nenhuma fonte de tensão entre os terminais do condutor. Se a gente colocar entre os terminais um gerador, uma fonte de tensão, aí os elétrons livres começam a se movimentar de maneira organizada e aí produz corrente elétrica. E aí, se a gente topar nessa barra de ferro, aí a gente toma choque agora, né? Certo? Então, é isso aqui. Qual a intensidade de corrente elétrica que passa por uma seção deste condutor? Então, vamos imaginar um fio conduzindo corrente elétrica e uma seção deste condutor por onde vai passar a corrente elétrica, e aí a gente acha a intensidade de corrente que é dado por essa expressão, quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo, certo? Carga dividido pelo tempo é a intensidade de corrente elétrica, certo? Em termos de derivada, temos I é igual a dq dt, certo? Onde a unidade da corrente no sistema internacional é a carga é coulomb e o tempo é segundo. Então, coulomb por segundo. Só que nós, e nos livros, geralmente não chamamos de coulomb por segundo. Chamamos de uma letra A, chamada ampere. Então, ampere, com esse acento
ao contrário aí, certo? Deve ser um nome francês, eu acho. Eu não lembro. É isso aí. É isso mesmo. Ampère, né? É a unidade, homenagem a Ampère, Sigmund Ampère. É a homenagem a Ampère. Esse A aqui maiúsculo é a unidade de corrente elétrica. Tá bom? Bem, se eu isolar o dq aqui, dq é igual a I dt, alguém colocou alguma coisa aqui, deixe-me ler. Acento grave, o nome dele. Acento grave, tá vendo? Não é crase, porque crase é no A, né? Não, crase é a junção da preposição mais o artigo A. Isso. Aí o acento que vai em cima do A é o acento grave. Forma crase. Perfect. É uma professora de português essa menina também. Além de dar aula de Excel. Então, integral de dq. Opas, o que foi que eu fiz? Qual foi a besteira que eu fiz? Pronto. Integral de dq. Integral de I dt. A integral de dq é o próprio q, é a carga, né? E aqui a integral de I dt, variando o tempo de um tempo inicial até um tempo final, de I dt. Geralmente o tempo inicial é zero, né? Geralmente. Se não for, deixa aí dt. Se for, coloca zero. Deixa eu salvar aqui, salvar como. Vamos lá para o slide. Então, corrente elétrica, movimento ordenado de cargas elétricas devido à diferença de potencial entre os terminais do condutor, certo? Então, a intensidade de corrente, dq dt, definição de corrente, isolando dq e integrando, né? Ele já botou aqui, Halliday botou de 0 a t, I dt. Aqui o movimento desordenado, então aqui ainda não é corrente elétrica, só quando está sob uma fonte de tensão e o movimento é organizado. Então nós temos agora a corrente elétrica. Aqui a corrente elétrica, né, atravessando aqui a bateria, saindo do polo positivo para o polo negativo. Lembrando que existe um sentido da corrente, sentido real e sentido convencional, certo? Este sentido que está aqui é o sentido convencional, do positivo para o negativo. Sentido real é do negativo para o positivo, mas em todos os livros, quando falar em sentido, ele quer o sentido convencional, certo? Porque antigamente achava que as cargas positivas eram que se movimentavam, e a gente sabe que hoje são os elétrons que se movimentam, certo? Mas não mudaram isso, não altera em nada, então deixaram aí sempre no sentido convencional. Corrente elétrica, essa é a chamada lei dos nós. A corrente que entra no nó é igual à corrente que sai do nó. A carga, ela é conservada. Vamos ver o que seria isso, certo? A lei dos nós. Lei dos nós. Lei dos nós. A soma das correntes que chegam em um nó é igual
a soma das correntes que deixam ou saem de um nó, certo? E o que é um nó? Vamos supor que eu tenha aqui 3 fios, certo? Um fio, outro fio, outro fio. Aqui eu tenho um nó. Nó é a conexão de 3 ou mais fios, certo? 3 ou mais fios. Imagine que eu tenha uma corrente elétrica, que eu vou chamar de I1, neste sentido. Tenho aqui uma corrente que eu vou chamar de I2 e tenho aqui uma corrente que eu vou chamar de I3, certo? Então ele disse que a soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que deixam, né? Aqui é o sinal do somatório, o sigma maiúsculo, né? Eu pergunto a vocês, aqui está o nó. Quais são as correntes que estão chegando nesse nó aqui? I1 e I3. Então a soma das correntes que chegam, I1 mais I3, é igual à soma das correntes que deixam. Quem está deixando o nó? I2. Então aqui é a lei dos nós, certo? Simplesinho assim. Mas faz uma diferença saber isso na hora de um circuito elétrico. Calcular as correntes, lei das malhas, etc. Vamos ver esta figura. Salvou aquela imagem? Oi? Salvou a imagem? Eita! Será que eu não salvei? Deixa eu ver aqui. Aula 1. Acho que é esse. 11. Salvei. Obrigado. Vamos agora determinar essa corrente em 1 desconhecida, certo? Eu pergunto a vocês aí nessa figura, onde é que está o nó aí? Ou melhor, eu vou perguntar aqui, ó. Aqui é um nó, aqui tem a conexão de 3 fios. Não, que é um fio só, né? Um fio só que está dobrado, certo? Aqui é um nó, também não, pelo mesmo motivo de baixo. Aqui também não, e aqui também não, pelo mesmo motivo dos outros, certo? Então eu tenho aqui um nó, eu tenho a conexão desse e desse fio. Observe que eu tenho as correntes, ó. A corrente nesse fio, a corrente nesse fio e a corrente nesse fio, certo? Só que eu não tenho só esse nó, eu tenho outro nó aqui em cima, certo? Então aqui é um nó e aqui é outro nó, certo? Então vocês escolhem qualquer um deles, vou chamar de nó A e nó B, e a partir daí aplica a lei dos nós. Escolham aí A ou B. Vai dar o mesmo a conta, tá bom? B. Nó B. Nó B. Então, qual corrente ou quais correntes estão chegando no nó B? 2A. 2 amperes, né? 2A é igual a 1,5A mais I. 1,5 mais I1. Perfeito. Então, no nó B, ó, chega 2 e sai 1,5 e sai I1. Então, quanto é que vai dar I1?
0,5 ampere. Ou coulomb por segundo, né? Tranquilo, né, gente? Facinho, facinho, molinho, molinho. Alguém vai fazer a prova da Petrobras? Ninguém. Ninguém? Ninguém. Não, eu queria fazer, mas estou no quinto período ainda. Não adianta fazer agora, não. Certo. Esse aqui é um pouquinho mais complicadozinho. Mas dá pra gente fazer. Dá pra gente brincar aqui. Ele quer, observe a figura, assuma que existe um mecanismo que imponha as correntes indicadas, calcule os valores de 1, 2, 3, 4 e 5. Acho que eu peguei do material de vocês, do CEDERJ. Vamos colocar aqui os nós, né? Eu tenho aqui um nó. Deixa eu colocar em vermelho para visualizar melhor. Tenho aqui um nó. Tenho aqui outro nó. Tenho aqui outro nó. Tenho aqui outro nó. Tem mais algum nó aí que vocês estão visualizando? Só estou visualizando este. Vamos colocar. Eu vou chamar aqui de A. Aqui de A. Aqui de B. Aqui de C. E aqui de D. Certo? Então, vou colocar aqui nó. Vamos começar por A. Nó A. Quais são as correntes que estão chegando no nó A? Um ampere, que é esse 1 ampere, e saindo e 2 e 0,7, né? Então chega 1 ampere e deixa I2 mais 0,7. I2 mais 0,7. Então nosso I2 0,7 passa para lá, 1 menos 0,7 dá 0,3 ampere. Concordam comigo? Sim. O I5 não está entrando também, não, professor? I5, observe que esse I5 ele é igual a I1 que vale 1 ampere, porque aqui é o mesmo fio, né? Não pode ter duas correntes diferentes no mesmo fio. Entendeu? Só fez isso para confundir nossa cabeça. Para confundir mesmo, exatamente. Como aqui é o mesmo fio, é a mesma corrente. Nó B agora. Nó B. B está aqui, certo? Quem está chegando? 0,7 está chegando em B. Está saindo I3 e 0,4, né? Então, I3 mais 0,4. Então, nosso I3 vai ser 0,7 menos 0,4, dá 0,3. 0,3 ampere. 0,4 saiu estranho aqui. 0,4. Agora vamos para o nó C. Nó C. O nó C está aqui. Quais são as correntes que estão chegando? I2 e I3. Enquanto I4 está saindo. Então, I2 mais I3 é igual a I4. I2 nós calculamos, deu 0,3 ampere. I3 nós já calculamos, também deu 0,3 ampere. Então, nosso valor de I4
será de 0,6 ampere, certo? 0,6 ampere. E por último temos o nó D. Nó D. No nó D, a corrente que chega é I4 e 0,4. I4 mais 0,4. E a corrente que está deixando aqui é o I5, que a gente já sabe que é 1. Quanto é I4? I4 deu 0,6 mais 0,4, que é igual a I5, que é 1 ampere. A gente já sabia porque já tem o valor aqui, 1 ampere nesse fio, né? Certo? Então achamos aqui todos os valores em cada um do nó, certo? Perguntas, dúvidas, gente? Só na prova, como diz Luiz, né? Já estão cansados. Eu nem olhei o horário, estou olhando agora, 12h40 já. Deixe-me ver aqui como é que está a situação dos slides aqui. Geralmente era já para a gente ter terminado, mas como eu conversei muito hoje, né? São 53 slides, a gente está no 37. Aqui o sentido da corrente elétrica, que eu havia falado para vocês, sentido real, os elétrons livres saindo do polo negativo para o polo positivo, e o sentido convencional, o movimento das cargas positivas, do positivo para o negativo, certo? A seta da corrente é desenhada no sentido em que os portadores de carga positiva se moveriam, mesmo que os portadores sejam negativos, e se movem no sentido oposto, certo? Então, considero o sentido convencional. Densidade de corrente, vamos deixar para a próxima aula, né? Próxima aula a gente vai falar de densidade de corrente, responder essa questão do material de vocês, do CEDERJ, velocidade de deriva, esse material de Halliday, vamos responder essa questão de Halliday, e vamos responder essa questão de 1AD, ou foi de 1AP, de um dos bimestres anteriores, certo? Essa e esta aqui. Essas duas, tá bom? Aqui está o Excel que eu fiz em um dos bimestres. Vou acrescentar as outras novas que eu não acrescentei. E game over por hoje é só. Amanhã vocês estão de folga de mim. Amanhã é sexta-feira, né? Gente, bom descanso para vocês. Depois eu mando em PDF no nosso grupo e no grupo da galera aí do CEDERJ 3A, porque essa aula de hoje foi gratuita aí. Quem assistiu, depois eu envio lá no PDF, tá bom? Boa noite, bom descanso. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu, Batata. Valeu. Tchau, Natália. Natália dormiu.